Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao Núcleo Espírita Alta de Souza, mais uma live, Entendendo o Livre-Arbítrio. Eu sou Cris Mascarenhas, vou fazer a descrição de imagem para os nossos irmãos com deficiência visual. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelos louros até um pouco abaixo dos ombros, estou vestindo uma camisa verde, limão, atrás de mim tem uma parede lilás, e do lado, atrás também, um pequeno móvel com arranjo de flor e uma almofadinha de Jesus. Então, colocado isso, nós vamos nos concentrar agora, elevar nossos pensamentos, fazer a nossa oração para que possamos receber o auxílio do alto, né, as bênçãos para todos nós que estaremos aqui nesse estudo. José Roberto, seja bem-vindo à nossa live, obrigada pela presença. Então, vamos pensar no Pai. Jesus, Divino Mestre, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, em busca de Ti, em busca da Tua paz, do Teu amor, em busca de refletirmos um pouco mais sobre o Teu Evangelho, para que possamos não só conhecer, mas meditar. Também, Senhor, para podermos fazer as conexões com o nosso dia a dia, para que possamos sentir e não só intelectualmente compreender e assim pôr em prática o objetivo final de estarmos aqui unidos pelo coração ao Teu. Obrigada por essa oportunidade, que possamos todos ter um bom momento em Tua companhia, que assim seja. Michele, bem-vinda, muito obrigada. Então vamos lá, né? Eu queria trazer aqui para vocês uma música de Almir Sater, que se chama Tocando em Frente, para esse tema que nós vamos falar, né? Entendendo o livre-arbítrio. O pedaço da música que eu trago diz assim: cada um de nós compõe a sua história, e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e de ser feliz. Então, essa música eu estou usando quase como exórdio para inspirar a gente, para já nos envolver, né, nessas vibrações e já um pouco alcançar, né, o nosso papel, a nossa missão nesse contexto da encarnação, de estar aqui, né, entre parentes, amigos que fazem parte de uma história que nós estamos construindo juntos. Não é isso, Thelmaci? Boa noite, querida. Então, eu vou trazer alguns conceitos para a gente se situar. Resgatar um pouquinho o que provavelmente vocês viram na live anterior. Primeiro, de liberdade. E aí eu trago João, no capítulo 8, versículo 32, quando Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aí a gente lembra que Jesus trouxe, o Messias veio com essa missão de libertar, mas não de libertar aquele povo hebreu de uma Roma, de uma Babilônia. A escravidão era outra, era a escravidão da ignorância, do erro, dos equívocos, do orgulho muito grande daquele povo, né, do egoísmo. Então nós entendemos Jesus como um libertador de alma, de nossas consciências, né? E lembrando que por conta da liberdade que nós temos, o outro também tem, nós não podemos impor, constranger, obrigar, tentar persuadir o outro a pensar e a agir como a gente. Ele tem todo o direito de agir de uma maneira diferente e nós não podemos julgar, só quem julga é Deus, no sentido da justiça, né? Então, o limite da liberdade individual está restrito à liberdade do outro. O exercício da liberdade ele é feito numa coletividade, não é sozinho, né? Qual a liberdade que a gente pode aí trazer como exceção? A liberdade do pensamento. A essa não tem limite, eu posso pensar o que eu quiser, né? Então, a liberdade também, ela é proporcional à minha responsabilidade, porque a liberdade, ela traz uma consequência do uso que eu fizer dela. Nós podemos pensar no adolescente, quanto mais é responsável, o pai vai soltando mais, vai dando mais liberdade para agir, para sair,
né? Então, isso é uma coisa que, se pensarmos em Jesus, Jesus tem uma liberdade que não se compara com a nossa, né? O campo de ação muito maior por conta da responsabilidade, né? O Mahatma Gandhi, ele dizia o seguinte: a prisão não são as grades e a liberdade não é a rua. Existem homens presos na rua e livres na prisão. É uma questão de consciência. Onde está gravada, né, as leis de Deus ou leis naturais? Na nossa consciência. Questão 625 do livro dos Espíritos. Nós podemos consultar, se quisermos, acessar essa consciência, né? Então, essa liberdade traz a tal da responsabilidade, que é simplesmente responder pela sua própria ação ou pela ação do outro. Aí a gente acha até estranho, eu vou responder pela ação do outro também, não só pela minha? Sim. E aí a gente lembra que isso não só tem uma solidariedade em contrato, por exemplo, mas a partir do momento que eu influencio, que eu induzo, que eu dou um conselho para alguém, eu tenho uma responsabilidade. Eu estou compartilhando, sim, essa responsabilidade, né? Marli Dias, Rosenildo, Sueli, muito obrigada pela presença. Vamos seguir. Se quiserem fazer alguma pergunta, algum comentário, fiquem à vontade para a gente interagir, né? Livre-arbítrio, então, depois desses conceitos. Quando a gente vai para o dicionário, tem lá escrito: denota a vontade livre da escolha, das decisões dadas por Deus ao homem. Então, a gente entende que o livre-arbítrio realmente é algo divino, né? E o Rodolfo Caligares, quando ele fala das leis morais, ele diz o seguinte, que é a faculdade do indivíduo de determinar a sua própria conduta. Ele faz as escolhas dentro de algumas opções, de duas ou mais, e executa. Então, nós podemos dizer, logo, que o livre-arbítrio é uma autodeterminação. Eu estou determinando o meu futuro. E aí a ciência vem muito perto disso, quando hoje, na programação neurolinguística, tem uma máxima que diz assim: nós somos o resultado das nossas próprias escolhas, né? E ninguém foge das consequências dessas escolhas. Então, eu quero trazer aqui para vocês, uma história muito conhecida, nossa, que está na Gênesis, com S no plural. Gênesis é aquele primeiro livro lá do Pentateuco de Moisés, né? Para a gente não confundir com a Gênese no plural, que é do Pentateuco de Kardec, que é o último livro. É a historinha de Adão e Eva, que é uma história de escolha, que fala do livre-arbítrio, fala de uma obediência, ou melhor, de uma desobediência, de um afastamento das leis de Deus. Então, quando a gente traz aqui o paraíso, por exemplo, que fala o quê? Yahvé. Na época não se pronunciava o nome Deus, era sagrado. Então, a gente tem vários nomes que queriam se referir a Deus. Yahvé é o nome deles. Então, o paraíso representava tudo que Yahvé tinha dado. Deus suprindo tudo para suas criaturas, né? A natureza, os frutos, a sombra das árvores. Mas aí, mais para frente, nós passamos pelo estágio, né, mineral, vegetal, animal, até chegar ao hominal, está lá na Gênesis, né? E aí o que é que a gente vê? Tem um elo perdido aí entre o hominídeo, os primatas, e o hominal, né? Esse elo perdido, porque a gente sabe que também evoluímos na dimensão espiritual. E o corpo, ele primeiro é adaptado para receber o espírito mais evoluído. Então, é comum isso acontecer. E aí, o que foi que aconteceu? Quando finalmente chegou no estágio hominal, o homem recebeu a memória, a consciência, as leis de Deus na consciência e o livre-arbítrio. Esses três componentes para poder agir. E aí, o que é que nós vemos na história de Adão e Eva? A serpente, o que é que ela representa? Um ser astuto,
representando aí o pensamento, né? E aí fala assim, por que disse Yahvé, Deus, que não comesse das árvores do jardim? Aquela árvore era a árvore do conhecimento. Será que aqueles seres estavam preparados para receber todo o conhecimento, assim como nós que vimos recebendo esse conhecimento aos poucos, no decorrer desses séculos, né? Agora, com o Espiritismo, no século XIX, recebemos mais informações e assim por diante, de acordo com nossa condição, nossa maturidade, né? Então, essa serpente, essa consciência, tem essa árvore do conhecimento que diz que pode comer das árvores, dos frutos das árvores do jardim, mas não daqueles frutos do meio, porque talvez morra. Porque o verbo que está lá no hebraico é talvez, não diz que vai morrer. Então a serpente deixa a mulher em dúvida se deve ou não comer o fruto, se a gente deve ou não fazer alguma coisa, né? Essa morte, esse talvez, a gente sabe que eles não morreram. Então, não era uma morte material, física, era uma morte espiritual. Era a morte de alguém que estava caindo no erro, se equivocando, no pecado no sentido de errar o alvo, né? E aí a serpente, né, diz o seguinte, que Deus, que Yahvé, não quer que eles comam daquela árvore para conhecer o bem e conhecer o mal, porque senão eles se tornariam Deus também. Então, despertou aí uma curiosidade, uma inveja e um orgulho, porque eu quero ser mais do que Deus. Eu vou desobedecer porque eu acho que Deus está errado e eu estou certo. Quando eu desobedeço, eu estou querendo dizer isso, né? Nós queremos saber mais. Então, queremos sair dessa prisão, que é uma prisão consciencial, uma prisão de nós mesmos, né? Que é uma reflexão que a gente já pode fazer. O que é que me torna escravo? O que é que me aprisiona, né? O que é que tanto pode estabelecer relações tóxicas com outras pessoas, né? Já é uma reflexão que a gente traz. Então, para conhecer, teve uma desobediência, né? Não discerniram e não se responsabilizaram, porque mais tarde o que é que acontece? Eva põe a culpa na cobra, que incentivou, na serpente, Adão põe a culpa em Eva, porque induziu ele a comer o fruto, e aí a gente fica pensando, cadê a responsabilidade? Cada um, na realidade, fez porque quis, né? Então, a consequência natural fez com que eles abrissem os olhos ao crime, como diz na escritura, por quê? Porque eles viram ali o bem e o mal e o crime que eles cometeram no sentido de ter derrogado a lei, né? Então, eles fizeram os cintos para eles, para cobrirem as partes íntimas, envergonhados, né? É o que nós fazemos quando erramos, nós usamos disfarces, nós fingimos, nós usamos a nossa persona, uma outra personalidade, a máscara, né, que tanto fala na psicologia. E os olhos se abriram, diz lá a escritura. Então, a gente aprende sozinho. A lição da evolução do ser, da evolução moral, é uma tarefa intransferível. Nós não podemos fazer pelo outro. Então, eles por si só, os olhos se abriram, ninguém abriu os olhos para eles, né? E eles tomaram ciência daquele crime que foi cometido. Até que houve a expulsão no sentido de pranto e ranger de dentes. É uma simbologia que é feita quando diz que no inferno é frio, né? E aí range os dentes, mas está falando de um sofrimento, na realidade, o sofrimento do erro, e eles se escondem. E aí vem a voz de Deus, né, que na tradução correta
diz assim, eu sei onde vocês estão. Porque é lógico que Deus sabe onde a gente está. Quando a gente erra, não adianta, a gente não tem como se esconder de Deus. A gente pode se esconder de todo mundo. Pode mentir para todo mundo, a gente pode disfarçar uma tristeza, algo que nós fizemos, mas e para Deus? Nós nos sentimos nus, como nessa parábola de Adão e Eva, né? Não temos como nos esconder. A nossa consciência está dentro de nós, né? Então, por isso, o que é que Deus faz? Deus, Yahvé, nos dá a experiência da dor pelo parto para a mulher e o suor do trabalho. Então, observemos como é que a gente evolui. Pela reencarnação, pelo parto, mas também pelo trabalho no bem, pelo trabalho em nós mesmos, na nossa reforma íntima, na nossa transformação moral, é um trabalho. Então, Deus traz esse trabalho físico representando essa necessidade de trabalhar moralmente, né? A tristeza, o remorso, a desobediência que foi feita, as dores morais, impõe a colheita. Olha, eu vou colher o que eu planto. Olha o aprendizado do concreto para o abstrato, né? Sempre é assim. E aí diz o seguinte: a colheita, te produzirá espinhos e abrolhos e comerás a erva do campo. Então, mesmo com a plantação boa, no bem, aparecem as ervas daninhas. A parábola do joio e do trigo. Por quê? Se eu estou plantando só o bem. A gente, para aprender, precisa da prova. Porque senão nós ficamos onde estamos. Nós não mudamos o status quo, porque é assim desde os nossos ancestrais. Nós queremos não gastar energia. Então, nós preferimos ficar quietos. Então, vem as provas. Lembrando, toda expiação, aquilo que é obrigado, que eu preciso pagar um débito, é prova. Mas nem toda prova é expiação. Então, pode ser a justiça divina de outras épocas, mas pode ser também simplesmente aquele empurrãozinho que Deus dá para a gente evoluir, né? Então, mesmo assim, a gente se comportando bem, a gente fazendo bem, vamos ter situações para nos levar ao aprendizado e à evolução. Então, na parábola do joio e do trigo, que fala muito disso, né, do bem e do mal, da escolha. O joio, que também é chamado de cisânia, era o quê? Uma erva daninha, venenosa, que causava vômito, embriaguez. E ele era chamado de falso trigo, que também queria dizer opositor, Satanás, o que era contrário, né? O falso era o contrário. Interessante que naquela época isso era um ato maldoso, mas era muito comum na plantação colocar lá o joio, por incrível que pareça. De forma que um autor chamado Champlin nos traz que, inclusive, havia no Código Penal de Roma algo sobre isso, uma punição, quer dizer, era um ato comum, não era um ato estranho, né? O Carlos Torres Pastorino também traz isso para a gente no livro Sabedorias do Evangelho, eu não sei em qual volume, porque são 7, né? Então, o campo é o quê? O campo é o universo onde podemos trabalhar, onde podemos vivenciar nossas experiências na Terra. Mas o campo também é o coração, a casa mental, né? O que está dentro. Quando na parábola diz assim, dormindo, porém, os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e partiu. Ora, eles estavam semeando a boa semente. Eles tinham direito a dormir, ao descanso. Por que que chegou esse homem, chegaram esses inimigos e plantaram joio lá no meio do trigo, né? Por que que o Senhor permitiu? Então a gente fala aí de um sono que não é o sono do descanso, é um sono letárgico, um sono alheio, uma distração, uma apatia. Como diz Joana de Ângeles, né? Nós andamos distraídos com as nossas obrigações e com as nossas alegrias,
aparentes, com as nossas festas, né, com a nossa materialidade. Então, fala muito de quê? Da gente vigiar. Vigiar o trigo é vigiar a boa semente, é vigiar nossos pensamentos, vigiar nossas práticas, nossos atos. Por quê? O inimigo somos nós mesmos. Está dentro de nós, né? Não está fora. E aí o joio aparece. O joio é a diferença, né? Mas só que esse joio só é possível você realmente identificar o que é trigo e o que é joio quando eles crescem. Quis a natureza que o bem e o mal crescessem junto. Para quê? Para que pudéssemos nos amparar, o bom a amparar o mal, mas também o bom ter a experiência do mal, saber como agir, assim como o mal também ser beneficiado com a presença, com a benevolência, com a compreensão, com o perdão do bem. E assim ambos crescerem perante Deus, né? Então no mundo todos somos iguais, né? Todos. Quando nós olhamos as redes sociais, todo mundo bonito, sorridente, todo mundo feliz. Mas nós só conhecemos quando convivemos. Por isso que é importante o joio conviver com o trigo, para saber, né? E isso exige tempo. Então essa diferença está no coração, não está na aparência, né? Só o tempo vai dizer. Então, mais na frente diz assim: surpresa dos servos do Senhor, né? Senhor, não semeaste a boa semente? Então, como que diz assim, Deus vai semear algo de ruim? Claro que não. Deus sempre semeia a boa semente, porque vem dele. E o semeador saiu a semear. É justamente a parábola que vem antes dessa, né? Então, ele semeou a boa semente. O mal é produzido pelo homem, pelo externo. O inimigo veio e plantou o joio no trigo, né? Então, o que é que nós estamos semeando realmente, né? Principalmente nós que damos palestra, que evangelizamos, que damos exemplo, que estamos numa posição, de uma certa maneira, de um destaque que as pessoas estão vendo. Que exemplo estamos dando, né? Será que estamos sendo joio, estamos sendo trigo, né? Então é importante essa convivência com o externo, com as imperfeições dos outros, que a gente vai trabalhando a indulgência, né? É importante não matar, porque Deus não quer a morte do pecador, mas do pecado, né? Então nós precisamos conviver sim e ir trabalhando, né? Principalmente nessa época de regeneração, que é uma época que estamos entrando, né? Estamos num período de transição, que é a época de quê? A ceifa. É a época de separar, porque já está no tempo, não é isso? Bom, nenhuma pergunta, por enquanto está tudo bem, né? Vamos seguir, então. Então, gente, no final dessa parábola, né, que ele diz até assim, Jesus, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então ele diz o quê? Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, olha, o fogo é o quê? O fogo é o que purifica. Então, mesmo o joio, que é o mal, ele tem a oportunidade de se transformar pela dor, pela purificação, passando pelo fogo, né? É feito um feixe desse joio, ele é junto, amarrado, como quem diz assim, vocês que têm a mesma afinidade, mesmo padrão vibratório, né? E aí essa alegoria de queimar no inferno é, na realidade, a transformação, a purificação. É o que o sofrimento vai trazer para que a pessoa resgate, né? Então, nós temos essa ceifa também é uma entre-safra, porque nós temos várias oportunidades, várias reencarnações. Importante lembrar que o rei sempre está no campo, né? E a boa semente é o evangelho, é a caridade, é o amor. Jesus sempre fala das coisas espirituais através das materiais. Para aquele povo que entendia menos discernimento, agora nós um pouco mais. Ainda não compreendemos totalmente. Porque uma lição de Jesus, o Evangelho de Jesus é para imortalidade, né?
Então, o joio, por ser um vegetal, ele pode não se transformar no trigo, na parábola, se formos pegar no sentido literal. Mas o joio, sendo aquele homem equivocado, preso na sua escravidão, nos seus pecados, nos seus equívocos, ele pode ser, sim, amanhã, trigo. É o glorioso e também perigoso privilégio do livre-arbítrio. O livre-arbítrio vai proporcionar isso, essa possibilidade. Né? Lembrando de quem é o trigo. O trigo é o alimento mais importante daquele povo. Até hoje ainda é. Um valor nutricional altíssimo. Né? Tinha uma conotação de questões espirituais. Então, por exemplo, quando José e Maria vão para Belém, para Jesus nascer em Belém, por conta do censo que José precisava fazer, o que significa Belém? Casa do pão. Pão espiritual. Era ali que ia ser proporcionada uma ambiência, uma reflexão, uma introspecção. Eles ficam lá presos, sozinhos, para que pudessem fazer essa comunhão, né, do pão espiritual. Então, lá na Gênesis, Gênesis com S, de Moisés, diz assim: Yahvé fez para Adão e sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Olha só, apesar de tudo, da desobediência, do mau uso do livre-arbítrio, apesar disso, Yahvé continua amando Adão e Eva e fazendo coisas por eles, fazendo túnica para protegê-los. Coloca no jardim do Éden, do lado de fora, querubins. No Antigo Testamento há 90 citações de querubins para inspirá-los, para orientá-los. E o que é que nós recebemos de Deus quando reencarnamos? Um corpo para nós usarmos, a nossa vestimenta e um anjo guardião. Invisível, mas também podemos dizer que recebemos um anjo guardião visível por ocasião do Dia das Mães, que foi domingo, né? Não deixa de ser um anjo da guarda para nós também. Né? Então, sempre podemos contar com a misericórdia e a oportunidade, o perdão de Deus e de Jesus. Lá nas questões do Livro dos Espíritos, entre 843 a 850, mais ou menos, tem umas perguntas interessantes sobre livre-arbítrio. Por exemplo, a criança tem livre-arbítrio? Observem, a criança ela precisa ser vigiada, né? Ela tem uma liberdade muito restrita para agir, né? Ela tem a vontade, nas primeiras fases da vida, quase nula, né? Ela tem. A partir do momento que vai se desenvolvendo organicamente, emocionalmente, psicologicamente, aí sim ela vai aumentando esse livre-arbítrio dela, né? Pergunta também, e muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades, a criança sendo menos livre, em razão de suas condições, né, naturais, é menos responsável, né? O adulto é considerado responsável pelos seus atos e suas atitudes, porque suas faculdades orgânicas, psíquicas já estão desenvolvidas, né? Então, ele tem condição, sim, né, para fazer isso, mas também, como já dissemos, assumindo as consequências. As consequências do que fez e as consequências do que deixou de fazer, porque no caso do bem, quando nós deixamos de fazer, nós também estamos sendo responsáveis por algo que deixamos talvez acontecer, à revelia, sem nossa interferência, quando poderíamos fazer isso, né? O animal, com relação ao livre-arbítrio do animal, sim, ele tem uma certa liberdade, né? O que diz respeito ao instinto, ele escolhe o que comer, ele escolhe um caminho, ele escolhe o seu tutor, por exemplo. Mas observem, o animal, ele é controlado pelo instinto apenas. E olha que impressionante, o instinto é um automatismo, ok? Sendo um automatismo de Deus, ele funciona perfeitamente. Nós é que usamos mal esse livre-arbítrio, né? No caso dos animais, não
não acontece, né? Outras questões são trazidas, como, por exemplo, se a embriaguez, um ato que eu cometo estando embriagado, se eu tenho aí uma pena amenizada diante de Deus, minha responsabilidade é menor. E aí a espiritualidade amiga diz o contrário, que é em dobro esse erro. Porque já me colocar num estado de pouca consciência já é um erro, já é um mau uso do meu livre-arbítrio, da minha consciência, né? Então, eu realmente redobro, né? Com relação à doença mental, que é perguntado também, né? A pessoa é tolhida ali do seu movimento, da sua expressão, mas o espírito está em alerta, pensando, né? Então, tem sim uma liberdade sobre isso também. Lá no Livro dos Espíritos, ainda, na questão 459, Kardec pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? A resposta é: mais do que imaginais, pois com bastante frequência são eles que vos dirigem. Ué, então, para que eu preciso controlar meu livre-arbítrio, escolher, me passar por esse desgaste, né, por essa crise de decidir entre o bem e o mal, se os espíritos me influenciam? Bom, aí a gente vai lembrar o seguinte: do mesmo jeito que os espíritos que estão mal intencionados podem me influenciar, da mesma forma, os bem intencionados que se interessam por mim também podem me influenciar. O que é que vai fazer a diferença aí? O meu livre-arbítrio, no sentido de com quem vou me sintonizar. Vou me entregar aos vícios, me sintonizar com aqueles que estão nessa faixa vibratória mais baixa, ou não? Eu vou me sintonizar com os bons, vou fazer leituras edificantes, vou me dedicar a trabalhos nobres, vou cumprir minhas obrigações, escutar uma boa música, entrar em prece sempre que for possível, né? Então, de uma certa maneira, o livre-arbítrio deixa essa possibilidade de você direcionar sua vida. E não pode botar a culpa nos espíritos que estão perturbando, no obsessor, né? Porque nós nos conectamos por nossa livre escolha, né? Lá no Evangelho segundo, aliás, no Livro dos Espíritos ainda, questão 872, diz assim, que não há arrastamento irresistível. Eu jamais posso dizer, não consegui resistir por algo externo. Não, foi porque eu quis, realmente, me entregar. Aí diz assim, vencê-lo por sua vontade, pedindo a Deus força necessária e rogando a assistência dos bons espíritos. Acontece que, quando a gente está querendo, está mal intencionado, querendo fazer algo errado, a gente não quer orar, não quer chamar, evocar os bons espíritos, o guia espiritual, um amigo sensato, para nos ajudar, porque justamente a gente quer fazer errado. Essa é a questão, né? Foi o que Jesus ensinou na sublime oração dominical, quando nos manda dizer: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Né? Essa oração perfeita que Jesus traz. Onde é que está o mal? Dentro da gente. Né? Por que não resistimos? Uma das questões é porque, como dissemos há pouco, porque ficamos satisfeitos em fazer o errado. Temos alguma intenção. Nos apraz fazer o mal. Nós gostamos ainda dessas coisas mundanas, do excesso, dos excessos de bebida, de comida, do consumismo, dos prazeres da carne, né? E também porque nós, inconscientemente, sabemos, do ponto de vista psicológico, que estamos na média. Ah, mas é todo mundo mais ou menos assim. Então, eu vou ser o que todo mundo mais ou menos é. Né? Nós temos essa tendência, né? Lembrando que lá no livro Pensamento e Vida tem um capítulo, acho que já é o segundo capítulo, que fala da vontade. E que a vontade é que gerencia a nossa memória,
né, gerencia as nossas ações. E Joana de Ângeles completa que sem uma vontade bem dirigida, focada, não existe saúde na vida da gente, né? Então, observe, como é que a gente vai gerenciar essa vontade? A gente precisa saber de duas coisas. Nós temos emoções básicas e sentimentos, são diferentes, né? A emoção é como um instinto do animal que nós falamos. Ela é automática. Ela é uma reação orgânica. Nós simplesmente temos, né? O Martin Seligman, que é o pai da ciência da felicidade, ele diz: emoções são apenas emoções. Ou seja, elas não me dominam. É isso que ele está dizendo. A emoção não tem como mandar em mim. Eu é que tenho que controlar ela. Hoje, inclusive, nas academias, nem se chama mais inteligência emocional, se chama cognição socioemocional, né? Então, nós temos que entender que a emoção vai vir. Vai vir a emoção raiva, o medo, que é a primeira emoção, né, que sentimos, a tristeza, a alegria, o afeto. São emoções que vão vir automaticamente. Em decorrência de quê? O que é que estimulou a raiva? Algum obstáculo para a gente fazer o que quer. O que estimulou o medo? Um perigo. O que estimulou a tristeza? Uma perda, por exemplo. E aí, qual é a consequência? Aí é onde a gente vai agir com livre-arbítrio. Sim, eu estou sentindo uma emoção. Eu preciso reconhecer. Eu devo, se possível, até falar em voz alta para escutar. Eu estou sentindo raiva agora. Por quê? Porque alguém me impediu de fazer alguma coisa, por exemplo. Agora, o sentimento, o que eu vou elaborar dessa raiva, eu tenho controle. Ah, mas o que é que eu vou fazer com essa raiva? Eu posso agredir, eu posso me defender, eu posso superar, achar que não vale a pena fazer nada sobre, eu posso fazer algo diferente. Então, eu vou escolher o que fazer. Simplesmente. E aí a gente lembra que Paulo de Tarso, na sua primeira carta aos Coríntios, que eram os habitantes de Corinto, lá na Grécia, no capítulo 6, versículo 12, ele diz a segunda sentença: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então é isso. No meu campo de ação, eu posso tudo, mas o que é que me convém? O que é que não vai trazer um prejuízo, nem para mim, nem para o outro? Então, aí é o meu campo de ação, né? Os cientistas dizem o seguinte, que para a gente trabalhar bem, a gente gerenciar essas emoções, conviver bem, transformá-las de uma forma positiva, tem uns componentes que são importantes, que determinam isso, digamos assim. E um deles a espiritualidade, não a religião, certo? A religião diz mais respeito às crenças, diz respeito a dogmas, diz respeito a alguns rituais, aderir, né, exatamente a uma, mas a espiritualidade não, a espiritualidade diz respeito a transcender, no sentido de tem algo maior do que esse mundo, que eu vou chamar de Deus, que eu vou chamar de natureza, que eu vou chamar do que eu quiser, de energia, mas eu sei que tem algo maior, né? Então eu transcendo as questões materiais, dou menos valor às questões materiais e mais às questões espirituais. Isso, o que é que faz comigo? Aumenta a minha capacidade de resiliência, de suportar as adversidades, de suportar as dificuldades do dia a dia. E quando passar por essas situações, o quanto rápido eu volto para o meu estado normal. Se alguém falece na minha família, eu vou ter que passar pelo luto, eu vou chorar, eu vou sentir saudade. Mas quanto tempo depois eu volto para o meu normal? Não, o normal não tira, não exclui a saudade, né? A saudade vai sentir sempre. Mas a saudade, por um lado positivo, de lembrar da pessoa e de pensar em algo positivo, um momento de alegria, de fazer uma prece na hora para a pessoa, de fazer algo que a pessoa gosta ou que gostaria, né? Um tipo de homenagem, digamos assim.
Então, tem os componentes dessa espiritualidade que são muito importantes. O primeiro componente é a fé, é acreditar que mesmo que você pede, o Pai vai saber o que é melhor para você, o que é necessário. Se não vem, é porque não é necessário ou não é bom. Então, aceitar. Aceitar é importante para não se revoltar. Outro componente, a oração. Aí a gente já tem estudos científicos demais, né, sobre a eficácia da prece, mapeamento cerebral de pessoas que estão ali com dores, por exemplo, um estado de oração, o outro não. Quando faz um mapeamento, o que está em estado de oração alivia as dores, né? Isso aí a ciência já avançou demais, não precisa nem se deter muito, né? Outro componente é a meditação. Aquela meditação de fazer um silêncio, um relaxamento, de diminuir os níveis, né, de estresse, de dopamina, não necessariamente ficando uma hora naquela posição, né, com as pernas cruzadas, mas no sentido de se concentrar, se focar em algo, né? Isso fortalece o sistema imunológico. Nós sabemos que, porque a meditação, como trabalha a respiração, suporta a meditação, a respiração bem feita diminui, né, acalma, diminui os batimentos cardíacos, e isso ajuda muito no dia a dia, porque quando a gente está no estado de nervosismo, os nossos pensamentos eles ficam embaralhados. Quanto mais nervosa eu tiver, mais tempo vai demorar das respostas virem. E a calma, ao contrário, acelera as respostas, a solução dos problemas, enxerga mais rapidamente, né? Então, como conseguiremos, né, isso? Para tudo, para todos os problemas, as soluções estão em Jesus, no Evangelho, que Maria de Nazaré pede, sempre pediu que nós sigamos, né? Toda a aparição dela, quando ela fala com as pessoas, ela pede, siga o Evangelho do meu filho amado. É essa orientação que ela, como mãe, dá, né? De uma maneira tão amorosa, de uma maneira tão humilde, né? Colocando ele na frente de tudo. Então, nós, como espíritas, gente, eu queria trazer só uma coisinha. Que tipo de espíritas estamos sendo, queremos ser? Né? Allan Kardec, ele classifica os tipos de espíritos. Está lá no livro dos médiuns, na primeira parte, né? Que diz o seguinte: são 4. Tem os espíritas experimentadores, que são aqueles que creem, mas creem simplesmente nas manifestações, nas questões dos fenômenos, mas não quer estudar, não quer se modificar, né? Quer só ficar naquela parte realmente mais ostensiva da espiritualidade. Tem os espíritas imperfeitos. Eles veem no espiritismo mais que fatos, realmente compreendem a filosofia, né? Admiram a moral decorrente, mas não praticam. E aí a gente lembra de quem? De Barçanufo, quando teve um encontro com Jesus em desdobramento, sonha, vai se aproximando de um ser iluminado, quando vai chegando mais próximo, ele vê que é Jesus. E Jesus está chorando. E ele pergunta, mestre, será que choras pelos descrentes do mundo? Por aqueles que não te conhecem, não te procuram? E aí Jesus diz, não, choro por aqueles que conhecem a minha mensagem, mas não praticam. E aí diz que a partir desse dia o Barçanufo volta, né, do desdobramento e nunca mais ele perdeu um minuto de sua existência, nenhum tempo com futilidades, com um estado de paralisia. Ele começou a utilizar cada minuto de sua vida, cada hora, para os outros, para o bem, para o evangelho, para ele mesmo. E existem os espíritas exaltados, que são aqueles que ainda têm aquela fé cega, não segue ainda a orientação de Kardec no sentido da fé ser raciocinada, de perguntar, de examinar, de duvidar, o que não tem problema nenhum, né? Então aceita com facilidade as comunicações, por exemplo, né? Esses aí talvez, diz Kardec, sejam os mais nocivos.
para o espiritismo, porque acredita em qualquer tipo de comunicação, em qualquer espírito, e sai divulgando, né, essas questões, que aí vão depor de uma maneira equivocada sobre nós, os espíritas. Mas aí existem os espíritas verdadeiros, que também são chamados espíritas cristãos, né? Esses sim admiram a moral espírita, mas também pratica, né? Aceita as consequências, compreende que o que acontece teve um motivo, é uma responsabilidade que está vindo, uma sentença que está vindo agora, uma cobrança que está vindo agora de algo que mais atrás eu cometi de equívoco, né? E eles se esforçam para fazer o bem e evitar o mal, né? Os maus pendores. E aí a gente sabe que os espíritas são conhecidos, né, pelo esforço que fazem, de modo que possamos ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje, né? Praticam a caridade em tudo, dai graças, como Paulo, né? Então, procedem naquela regra do bem, né, que é orientado. Bom, por fim, para nós nos despedirmos, né? Não teve. José Roberto está colocando assim: a emoção e o sentimento são distintos, exatamente. Quando a emoção passa rápido, a emoção necessita de mais tempo para ser administrada. Sim, tem que administrar e não precisa se preocupar com o tempo, não. Né? Se vê a emoção, sente, aceita que está sentindo aquilo ali, e agora, o que é que eu vou fazer sobre? Às vezes a pessoa não deve agir no momento, porque ainda está sob ela, né? Sob aquela emoção. Então é melhor respirar, tomar água da paz, como receitava Chico Xavier, né? Ocupa a boca com água para não dizer nada que não deve, ou então dormir. Dormir e acordar no outro dia com alguma solução, quando a gente dorme e pede orientação do nosso guia espiritual, que é justamente o que eu vou falar agora, viu, José Roberto? Meu companheiro de vários estudos, Alencar. Boa noite, Amália, querida amiga. Então, que é justamente a questão 9, falou em dormir, a questão 909 do Livro dos Espíritos. Eu costumo dizer o seguinte, que não existe espírita sem questão 909. Se o espírita quer se transformar, como eu vou transformar o quê? Se eu não sei quem eu sou, se eu não sei quais os equívocos que eu cometo, porque até durante o dia, chega o final do dia, eu não tenho noção, às vezes, de algo que eu fiz errado. Eu não prestei atenção. Então, por isso que nessa questão, Kardec pergunta, né? Ele diz qual o meio mais eficaz e prático. Olha como Kardec era, que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal. Aí os espíritos dizem, o sábio da antiguidade Lolo disse, conhece-te a ti mesmo, né? O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Olha aí. A chave do progresso. Então, como espírita sem a questão 919? Muitos atribuem esse conhece-te a ti mesmo a Sócrates, mas nós sabemos que não foi, né? Que essa frase aí vem de um dos 7 sábios da antiguidade, provavelmente, parece que Tales, e também a segunda que é dele, né? Ele diz assim, só sei que nada sei. Né? Porque quando diz, né, lá no templo de Delfos, que ele é o homem mais sábio, a pitonisa diz para ele desconfia, olha aí, ele não acredita em tudo que diz, ele desconfia. E aí ele sai conversando com as pessoas, ele fala, e aí ele vê que sabe mais que uns, mas sabe menos do que outros. E aí a frase, só sei que nada sei, essa sim, a gente sabe que é dele, né? De Sócrates. Bom, então a autoanálise, assim como nós comemos, bebemos, tomamos banho, ou deveríamos, né? Pelo menos, respiramos todos os dias, é importante o alimento da alma todos os dias. Por que não todas as horas? Por que não a todo momento? Por que não sempre vibrar positivo?
sempre vibrar em prece. Isso vai nos elevar um pouco do chão, sair um pouco, ficar um pouco distante da situação para poder decidir melhor, observar melhor, né? Então, o que é nos proposto é fazer essas reflexões. Quem responde isso é Santo Agostinho, viu? Esqueci de dizer. O ideal é fazer essas reflexões antes de dormir, o qual mal que eu fiz, o bem que eu deixei de fazer, todos os dias. Porque podemos passar batido um dia do que fizemos. É muito difícil quando depois de uma semana, duas, alguém chega para a gente e diz assim: Fulano, por que você me tratou mal naquela hora? Ou então você fez isso, ou você deixou de fazer. Ah, mas isso foi o quê? Há 2 semanas atrás, um mês? Eu não lembro, a pessoa nem lembra mais. Então, por isso que é importante, o do dia a gente lembra. Se a gente passar em revista o dia, né? Então, isso é muito importante. E aí, o conselho que ele dá também é de quando a gente tem dúvida, porque a gente mesmo se auto-julgando, a gente pode cair na tentação de nos julgar da melhor forma possível. Eu sou perfeita, eu sou boa, eu faço bem, mesmo quando eu errei, minha intenção era boa. Olha o perigo. Então, a sugestão dele, e que nós na psicologia também usamos da mesma técnica, se eu tenho dúvida ou não, eu vou perguntar àquelas pessoas se eu me comportei de uma maneira equivocada, o que é que a pessoa achou, se eu sou isso, se eu sou aquilo, pergunta. Melhor ainda, pergunta para alguém que te critica, né, que não é um afeto, porque alguém que é amigo às vezes fica, não quer falar, né, não quer causar um mal-estar, e o outro não, vai achar até bom, né? Vai se comprazer. Opa, essa é a minha oportunidade de falar a verdade para essa pessoa, de dizer o que eu penso, né? E aí, o que é que vai acontecer, gente? Uma coisa tão interessante. Lógico que, mesmo assim, a gente tem que passar pelo crivo, né? Do que essa pessoa falou, perguntar mais de uma pessoa. Mesmo assim, tem que ter cuidado com isso. Mas o incrível é que, quando você faz esse movimento em direção ao outro, de se colocar nessa posição de quem está querendo saber, de quem está querendo ouvir, escutar, você está dizendo: olha, eu estou dando importância ao que você está falando, eu quero mudar, eu quero melhorar. Isso vai tocar no coração do outro, mesmo que não seja instantaneamente, vai quebrar aquelas arestas, o outro vai compreender melhor, vai olhar com outros olhos. Quando acontecer alguma situação, ele vai ter uma tendência a relevar, ou pelo menos a conduzir de uma maneira diferente. Né? E nós sabemos que todos os desafetos nossos são ótimas oportunidades de amizades a serem feitas. Os inimigos vão se tornar amigos, né? Então, gente, é isso. Estamos chegando aqui ao fim. Quero agradecer a participação de todos que estiveram aqui conosco, né? Fazendo essas reflexões juntos. Esperamos que tenha sido útil. E vamos orar para que tenhamos uma noite excelente, uma noite de reflexões, de meditação. Enfim, no livro Renúncia, de Emmanuel, por psicografia de Chico Xavier. Como é bom fazer essa autoanálise, exatamente, Amália, fazer sem medo. Uma coisa, viu, Amália, quando a gente faz essa autoanálise, quando a gente pergunta a alguém, olha só, quando a gente pergunta, a gente tem que estar disposto a escutar qualquer coisa. E aí essa pessoa que está perguntando tem que se colocar no lugar de quem vai perguntar e não vai rebater. Vai ter que só escutar mesmo, né? Isso é até uma prova para o outro de que você realmente está interessado em saber e em fazer algo sobre. Então, a gente pergunta e fica escutando. Vai cair na tentação de dizer: não, não é assim, mas a gente não pode nem terceirizar, botar a culpa no outro, sabe? Não pode fazer essas coisas, não. Se justificar: eu fiz isso porque eu estava assim. Não, a gente vai só escutar. E aí é com a gente refletir, né, Leandro Mendonça? Boa noite a todos, abraços, Cristiane, obrigada, abraços a todos nós, Michele. Vamos lá, então, vamos agradecer por esse momento, né? Agradecer a presença dos amigos espirituais que nos conduziram nessa noite, esse trabalho que é da equipe espiritual, do Núcleo Espírita Alta de Souza, não é nosso, a mensagem não é nossa, a mensagem
da espiritualidade. É dos espíritos, como diz o nome do livro dos espíritos, não é nosso, não é isso, é isso mesmo, né, Amália? Vamos lá, então, Jesus de Nazaré, nosso amigo de todas as horas, obrigada, Senhor, por cuidar de nós, por nos amar, por fazer chegar até nós mensagens de amor, de carinho, orientações, independente dos meios, independente das pessoas, que possamos ter maturidade nesses tempos em que não estamos mais podendo aguardar, deixar para mais tarde a tarefa que precisamos fazer hoje. E trazendo nossa querida Abigail no livro Renúncia, nós sabemos, Senhor, que o teu evangelho deve ser conhecido, estudado, mas deve ser também refletido, meditado, como estamos fazendo hoje. Deve ser, se transformar num sentimento, deve ser sentido quando fazemos as conexões, relacionamos as nossas experiências, a nossa maneira de ver o mundo, a nossa maneira de ser, nossa personalidade. E, por fim, como ela recomenda, Alcione, não Abigail, ela recomenda que dessa maneira, depois de conhecer, refletir, sentir, que possamos vivenciar o teu evangelho, Senhor. Ajuda-nos então a colocar em prática todas as meditações que fizemos aqui. E que mesmo que não consigamos no dia, mas que tenhamos perseverança, esperança e no dia seguinte possamos. E assim seguiremos em direção ao Pai, sob a tua proteção e da nossa Mãe Santíssima. Que assim seja. Muita paz a todos. Obrigada pela companhia. Até a próxima. Beijo grande. Gratidão.